Então, quando a gente fala aqui sobre investimentos, a gente tem que primeiro pensar no seguinte: olha, quando você investe numa empresa, lógico que você pode ficar com medo aí dessa bolinha estourar, né? Você pode ficar com medo de aquele valor, que é aquele valor que vinha evoluindo de forma positiva, com medo que ele estoure e você perca todo o seu capital. Mas o que eu tenho a dizer para você aqui é que esse valor e essa evolução dos preços tem um fundamento na maior parte dos casos. Tem uma razão de acontecer. E a gente vai mostrar aqui, eu vou mostrando para vocês, que, no fundo, você consegue, sim, analisando bem as empresas e utilizando também o conhecimento para fazer essa análise, você consegue escolher boas empresas, porque boas empresas geralmente não passam por esse problema de estourar como uma bolha, certo? É lógico que no mercado de renda variável, no mercado de ações, naturalmente, você tem que aceitar o risco. Por que você tem que aceitar o risco? Porque faz parte do processo, né? Na renda fixa também existe um risco. Existe o risco da inflação ser muito maior do que o rendimento que você vai obter. E aí você acha que você está ganhando dinheiro, mas você perde. Tá? Então, o risco que existe, no caso do mercado de ações, lógico, que está relacionado com o humor do mercado, mas está muito relacionado com o quão boas são essas empresas. E aí eu queria começar mostrando alguns dados para vocês aqui. Olha só, esse gráfico, tem dois gráficos aqui, né? Esse gráfico do lado esquerdo está mostrando as maiores empresas brasileiras pela receita. Então, olha só, as maiores empresas brasileiras, aquelas que, né? Aquelas empresas que têm um maior faturamento, que são quais aqui? A Petrobras, a JBS, a Vale, o Itaú Unibanco, o Bradesco, Atacadão, Banco do Brasil e Ambev. São as empresas que têm maior receita. E esse marrom escuro aqui, que é a barrinha de cima, isso é o valor de mercado delas. Então, olha que engraçado. As empresas maiores não são aquelas que valem mais. Olha, a empresa que mais vale aqui é a Vale, né? Sem querer fazer o trocadilho, mas a empresa que mais vale é a Vale. Né? Depois vem quem aqui? Depois vem a Petrobras, né? Olha, esse ranking aqui já está diferente, ele está por valor. Então, o que a gente percebe nesse ranking? Que algumas das empresas que mais têm valor, olha só que interessante, não são aquelas que são as maiores. Por exemplo, Magazine Luiza está entre as que mais têm valor. Na verdade, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Ela nem está nas maiores por receita. Então, às vezes, uma empresa que nem é tão grande em termos de receita vale muito. A mesma coisa aqui a XP, por exemplo. A XP, o que está acontecendo com a XP? Ela nem aparece também aqui e está entre as que mais valem. A B3, a mesma coisa, né? A empresa responsável pela Bolsa. Tá? Já, por exemplo, o Atacadão está entre as que mais fatura, mas não está entre as que mais valem. Né? O Banco do Brasil, a mesma coisa. A Ambev está aqui. Né? Enfim, você percebe que nem sempre a empresa maior é a que mais tem valor. Agora, olha só que interessante. Eu sei que essas são as empresas que você tem acesso, né? Mas você também tem acesso a muitas dessas empresas que estão por aí no mundo, né? Então, Apple, muita gente quer comprar ações. Agora, a partir de 1º de setembro,
a gente pode comprar as BDRs, os certificados de ações estrangeiras, né? Mais fácil de comprar, investidor pequeno, pessoa física, consegue comprar. Então, ele consegue comprar ações da Apple, ações do Google, ações do Facebook, né? Aqui pela Bolsa Brasileira mesmo. Tá? Agora, olha que loucura isso, que as maiores empresas do mundo por receita não tem nada a ver com as maiores empresas por valor de mercado. Olha só que doido isso. A empresa que mais vende no mundo é o Walmart. E não é a que mais vale. Nem está nessa lista. Tá? Quais as únicas que estão nessa lista? Olha, tem a Amazon, né, que está aqui na lista de valor de mercado, e tem essa Saudi Arabian Oil Company, que é a Saudi Aramco, né, aquela empresa de petróleo. Agora, todas as outras são diferentes. Por que será? Né? Por que será que algumas empresas valem mais porque e não são maiores? Bom, a resposta é muito simples, que não necessariamente vender mais faz uma empresa valer mais. Né? Olha só que interessante. Então será que o que faz uma empresa valer mais é o patrimônio que ela tem? Então, vamos pensar na parte sólida, né, do patrimônio. O que é o patrimônio? É tudo o patrimônio líquido da empresa, é tudo que a empresa tem de bens, menos as dívidas. Então, se eu pego ali, passo a régua na empresa, vejo tudo que ela tem de bens, né, máquinas, equipamentos, estoques, etc., e tiro as dívidas. Aí vai sobrar o quê? O patrimônio líquido. Tá? Esse patrimônio líquido é o que sobraria para o sócio, teoricamente, se a empresa fechasse. Então, o que acontece aqui? Olha só que interessante. Se eu pegar aqui algumas empresas, por exemplo, a PetroChina, que é uma das maiores empresas aqui, né? Vou voltar aqui, tá? A PetroChina é a terceira maior empresa por faturamento. E olha só, se eu pegar aqui, ela vale menos do que o patrimônio dela. Ou seja, se eu dividir esse patrimônio por ação, o preço da ação é menor do que o patrimônio por ação. A mesma coisa que a Usiminas, tudo bem que não é na mesma proporção, né? Então, aqui a ação, aqui o valor de mercado é menor do que o patrimônio. E agora olha desse lado, que loucura, né? Tem algumas empresas que valem muitas vezes o patrimônio. A Microsoft, por exemplo, vale mais de 10 vezes o patrimônio. Mesma coisa a Magazine Luiza, né? Praticamente 20 vezes o patrimônio. Por que será que existe tanta diferença? Né? Existe diferença entre essas empresas. Agora, vamos pensar, né? Vamos pensar agora como investidor. Tá? Como investidor, você está vendo o seguinte, você está vendo a economia que está acontecendo o quê? Saiu na semana passada, né, o PIB trimestral, que caiu aqui, não caiu? Tá? O PIB teve essa queda. O que você acha que deve estar acontecendo? Deve estar todo mundo maluco, desesperado, né? Meu Deus, as ações estão desvalorizando, né? Ninguém quer comprar ação. Será que ninguém quer comprar ação? Não é bem assim, né? Aqui, a bolsa está o quê? A bolsa está num movimento já lá em cima, tá vendo? Né? Isso aqui, na verdade, é um consolidado de todas das 100 maiores empresas da Bolsa Brasileira. E aí eu fiz aqui o quê? Uma relação entre o valor de mercado e o valor de patrimônio, o valor do patrimônio, que é o BV, aqui chamado Book Value. Né? A gente só fala um pouco mais difícil, que é para poder cobrar mais caro a consultoria depois. Né? Mas isso aqui é muito simples, né? Ou seja, o valor de mercado sobre o contábil. Então, hoje em dia, passando a régua aqui, está mais ou menos o quê? 2 vezes o contábil. Por que está 2 vezes o valor contábil? Por que as empresas estão valendo 2 vezes o valor contábil? Se lá, no mês de abril ali, quanto que estava? Olha só quanto que estava. Estava em torno de 1 e alguma coisa. Estava desvalorizado. Isso aqui, na verdade, é mais ou menos o movimento da Bolsa. Né? Mais ou menos o movimento da Bolsa. Então, deu Covid, o que aconteceu com a Bolsa?
despencou, né? Mas aí, o que aconteceu? Agora, depois em junho, maio, junho, voltou. Ah, mas voltou, mas numa época em que a pandemia estava numa loucura. E o PIB? Ah, o PIB já estava recuando. E agora recuou ainda mais. Recuou ainda mais e a Bolsa está lá em cima ainda. O que está acontecendo? As pessoas não estão enxergando. Então, aqui que a gente percebe o seguinte: é aí que está um recado muito importante dessa nossa questão de investimentos. Né? É que quando você compra uma ação, eu vou até parar aqui, né, que é para aparecer melhor para você. Quando você compra uma ação, você não está comprando o passado. Você está comprando o futuro. Então é por isso que muitas vezes, numa época em que a economia não está bem, as empresas estão fazendo o quê? Estão comprando, as pessoas estão fazendo o quê? Estão comprando. Estão comprando ações. Por quê? Mas como que elas estão comprando, cara? Se está tudo maluco, eu deveria vender. Não, porque elas estão pensando o quê? Estão pensando no futuro.